Dando continuidade, então, ao projeto Enem, nessa aula nós veremos como analisar um gráfico, aprendendo sobre diferentes tipos de gráficos e no final a gente vai resolver alguns exercícios do Enem. Bom, começando então pela definição. Temos que gráficos são representações visuais utilizadas para exibir dados sobre uma determinada informação ou valores numéricos. É muito importante saber ler as informações presentes em um gráfico, tanto para a parte de humanas e principalmente para a parte de exatas em matemática, que é o que a gente vai focar nessa aula. Os gráficos, eles demonstram padrões, tendências e também comparam informações, tanto qualitativas quanto quantitativas, num determinado espaço de tempo. Os elementos que compõem um gráfico são simples e de extrema importância. Todo gráfico é acompanhado de um título a respeito da informação que será apresentada. Temos também a fonte, que é de onde as informações são retiradas. Os números, que são essenciais para comparar as informações dadas pelos gráficos. E a maior parte dos gráficos utilizam números para indicar quantidade ou tempo, como por exemplo mês, ano, trimestre. E por fim a gente tem as legendas, que auxiliam na leitura das informações apresentadas. Elas possuem diversas cores que destacam informações diferentes, dados ou então períodos. Vamos ver então os diferentes tipos de gráficos e quais são suas definições. O gráfico de barras, ele é também conhecido como gráfico de colunas e é o que mais costuma aparecer em questões do Enem. Ele é usado para comparar quantidades ou mesmo demonstrar valores pontuais de determinado período, como, por exemplo, nesse exemplo de gráfico que avalia o número de vendas em uma loja de departamento durante o mês de janeiro. A gente pode ver que a maior quantidade de roupas vendidas foram as de roupas femininas, em seguida de roupas infantis, depois roupas masculinas e no final cama, mesa e banho. Além disso, também, o gráfico ele pode ser tanto horizontal como vertical. Isso vai depender de como o exercício quer abordar. O gráfico de segmentos, ele também é chamado de gráfico de linha. E ele é usado para apresentar valores, no caso uma sequência numérica, em determinado espaço de tempo. Ou seja, ele mostra as evoluções ou diminuições de algum fenômeno. O gráfico de pizza, que pode ser chamado também de gráfico de setores, ele é utilizado para reunir valores a partir de um todo, segundo o conceito de proporcionalidade. Nesse caso aqui, a gente tem, por exemplo, então, a preferência por filmes de alunos do terceiro ano. A gente pode ver que 34,3% preferem filmes de ação, enquanto 25,7% preferem filmes de comédia, 14,3% preferem romance, 20% preferem terror e 5,7% preferem filmes de drama. O gráfico de área ele é utilizado para demonstrar as alterações ou comparar valores ao longo de um tempo. Ele é formado por um conjunto de linhas e pontos, onde a área é preenchida. Em seguida, a gente tem o histograma, que é muito comum na área de estatística. Ele ilustra como uma determinada amostra de dados ou população está distribuída e ele tem como propósito facilitar a visualização da distribuição desses dados em torno de um valor central. Por exemplo, aqui seria esse valor em verde, ele seria o valor central. Os infográficos, ele representam a união de uma imagem com um texto informativo e as imagens podem conter alguns tipos de gráficos. Esse tipo de gráfico possui muitas informações, então é importante se manter atento para você não perder nenhum detalhe. Em seguida, a gente tem o diagrama, que são tipos de representações gráficas que demonstram um tipo de esquema. Eles também são usados para simplificar uma ideia ou conceito e facilitam na interpretação do tema. Geralmente, eles incluem linhas, setas, desenhos e etc. Agora a gente vai então resolver 4 exercícios retirados de provas anteriores do Enem para podermos praticar.
Bom, aqui a gente tem, então, um exercício retirado do Enem de 2020. Os gráficos representam a produção de peças em uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários no período de 5 dias. Em cada dia, o gerente de produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. O seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente para utilizá-la como modelo nos próximos períodos. Sabe-se que, neste caso, quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia. Em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente? Primeiro a gente vai, então, analisar esses dois gráficos. Um está falando das peças produzidas e o outro das horas trabalhadas. Os dois estão em função dos dias, né? Como a gente pode perceber aqui. No enunciado, ele fala que quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia. E como ele quer saber, então, em qual dia foi a metodologia mais eficiente, a gente vai calcular essa eficiência. E é bem simples, tá, gente? A gente vai pegar aqui, então, por exemplo, as peças produzidas no dia 1. Eu vou colocar aqui dia 1. No dia 1, 800 peças foram produzidas. Então, a gente pega esse 800 em 4 horas de trabalho. Sobre 4. Uma fração, uma razão bem simples, né? Dividindo esse número aqui, vai dar pra gente 200. Essa é a eficiência do dia 1, certo? Então, a gente vai fazer isso em todos os dias. Agora, no dia 2, a gente tem que foram produzidas 1000 peças em 8 horas de trabalho. Isso dá pra gente um total de 125. Mesma coisa para o dia 3. No final de tudo, a gente vai comparar as eficiências e a gente vai saber em qual dia houve uma maior eficiência. Aqui a gente tem, então, foram produzidas 1.100 peças em 5 horas de trabalho. Isso vai dar pra gente 220. O dia 4 foram produzidas, então, 1.800 peças em 9 horas. Isso dá um total de 200. E, por fim, no dia 5, foram produzidas 1.400 peças em 10 horas de trabalho. Isso vai dar pra gente um total de 140. E comparando os valores, a gente vê que o dia mais eficiente foi o dia 3, que teve uma eficiência de 220. Então, resposta C. E, gente, nesse exercício, dá pra ver que não é um exercício difícil. O negócio é só a interpretação neste caso aqui, né? Porque no próprio enunciado ele fala sobre quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência. Então, é tudo uma questão de você saber analisar o que tem no gráfico e o que ele está pedindo no exercício. Bom, vamos para o próximo, então. Nesse segundo exercício também, a gente tem aqui que ele foi retirado do Enem de 2020. E vamos ver, então, o que a gente precisa fazer nele. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE, exceto nos anos em que há censo. Em um ano, foram entrevistados 363 mil jovens para fazer um levantamento sobre suas atividades profissionais e ou acadêmicas. Os resultados da pesquisa estão indicados no gráfico. Então, a gente tem aqui um gráfico simples que fala sobre jovens em atividade entre 15 e 29 anos
Esse gráfico ele vai trazer os números em porcentagem. Então, a gente tem que 21,6% somente estuda, 13,6% trabalha e estuda, 45,2% somente trabalha, 19,6% não trabalha e nem estuda. De acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha é... Esse exercício, gente, ele envolve mais lógica, um pensamento mais lógico assim, e é bem fácil, na verdade. A gente vai ver, então, somente os dados que falam sobre trabalho, certo? Então, o número de jovens que trabalha e estuda é de 13,6%. E o número de jovens que somente trabalha é de 45,2%. A gente vai pegar esse valor da porcentagem e fazer ele aqui sobre o número de jovens entrevistados, certo? Que foi de 363 mil. Vamos começar então aqui pelo 13%. 13,6% é a mesma coisa que 13,6 sobre 100, certo? Ele quer saber então de 363 mil jovens. A gente sabe que na matemática esse D significa multiplicação. Então, a gente vai fazer uma conta básica aqui, que é dividir esse 13,6 por 100 e multiplicar por 363 mil, certo? Esse valor é de 49.368. Bem simples, a gente vai fazer a mesma coisa sobre esse 45,2. Então, a gente sabe que 45,2% é a mesma coisa que 45,2 sobre 100, vezes 363 mil, que é o número de jovens entrevistados. Isso vai dar pra gente 164.076. Agora, gente, como a gente tem aqui dois valores, certo, sobre esses jovens que trabalham, a única coisa que a gente tem que fazer é somar. E somando isso aqui, a gente resulta, então, em 213.444, que é nada mais, nada menos que a alternativa C. Esse exercício ele envolve mais lógica, né, do que o outro que a gente viu, que também envolve lógica, sim. Todos os exercícios de gráfico, normalmente, eles são mais ligados à lógica, tá, gente? Não tem muito segredo. Vamos pro próximo, então. A exposição a barulhos excessivos, como os que percebemos em geral em trânsitos intensos, casas noturnas e espetáculos musicais, podem provocar insônia, estresse, infarto, perda de audição, entre outras enfermidades. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, todo e qualquer som que ultrapasse os 55 decibéis, unidade de intensidade do som, já pode ser considerado nocivo para a saúde. O gráfico foi elaborado a partir da medição do ruído produzido durante um dia, em um canteiro de obras. Nesse dia, durante quantas horas o ruído esteve acima de 55 decibéis? Esse exercício, gente, é mais a análise do gráfico em si. Ele quer saber, então, durante quantas horas esse ruído esteve acima de 55 decibéis. É fácil, a gente só vai olhar aqui nessas linhas, né? E ver qual ultrapassou 55. Ou seja, qual foi o intervalo de tempo. Então, a gente vai contar, basicamente, aqui, ó, começando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas e 13 horas. A gente vai ter, então, que a resposta é a alternativa E. Esse exercício, ele é muito simples, ele tem muito a ver com a análise de gráficos, que é o que a gente está abordando aqui hoje. E espero que vocês tenham entendido ele, gente. Vamos, então, para o último exercício.
Esse exercício aqui também ele vai ser mais sobre análise do gráfico em si do que realizar qualquer conta. Prever a dinâmica populacional de um país é de extrema importância, pois com esse conhecimento, as políticas públicas em saúde, educação, habitação e infraestrutura poderão ser executadas sem atraso e de forma eficiente. A linha cheia no gráfico mostra a evolução da população brasileira desde 1950 até 2010, e a extrapolação, que é uma previsão, até o ano de 2050, representada pela linha tracejada, foi feita com base nos censos demográficos realizados até 2010. Pelo gráfico apresentado, o intervalo em que se observa o aumento da população é... Então, a gente tem aqui um gráfico que ele fala sobre a população brasileira. Essa linha cheia, ela fala sobre a análise que eles fizeram, certo? Até o ano de 2010. E a linha tracejada, ela representa a previsão. Ele quer saber, então, até que ano se observa um aumento de população. É simples, é só a gente olhar até onde a linha do gráfico não começa a cair, certo? Ou seja, até o ano de 2040. Depois desse ponto, a população começa a diminuir. A população começa a diminuir, então a gente tem que de 1950 até 2040 houve um aumento de população, o que nos dá aí a resposta B, certo? Alternativa B. Gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouco e aprender sobre análise de gráficos. Continuem então acompanhando os vídeos do canal para que vocês possam ir bem no Enem, certo? Muito obrigada e até o próximo vídeo.